Bem, professor Fernando falando. Hoje nós vamos falar sobre o Excel. O Excel é um programa da Microsoft, também conhecido como planilha eletrônica. Esse programa, ele dá a possibilidade do operador fazer cálculos matemáticos, financeiros e estatísticos, gerenciar banco de dados, inserir gráficos, enfim, dá uma série de possibilidades para quem estiver trabalhando nele. É um dos melhores programas da Microsoft. A área de trabalho dele, essa área que nós temos aqui com guias e uma série de botões, é, ela é formada basicamente por colunas que são representadas por letras e linhas que são representadas por números. O cruzamento de uma coluna com uma linha forma uma célula e cada célula dessa tem um endereço. O endereço de uma célula tem a nomenclatura correspondente da coluna, do cruzamento da coluna com a linha. Por exemplo, quando eu clico aqui nessa célula, eu estou selecionando a célula C5. É fácil de identificar porque a letra e o número ficam com uma coloração diferenciada. Além disso, aparece aqui nessa área chamada caixa de nome o endereço que eu estou selecionando. Então, no caso aqui, eu cliquei na célula G6, muito bem. E aqui na célula K3. Enfim, quando eu clico em uma célula, eu seleciono essa célula. Mas eu posso selecionar também um intervalo de células. Por exemplo, eu quero selecionar agora de C2 até H8. Então, ó, C2, pressiono o mouse, mantenho pressionado e vou até a coluna H, linha 8. Então, eu selecionei um intervalo correspondente a de C2 até H8. Percebam que a primeira célula onde eu iniciei a seleção, ela está branca, mas ela também está selecionada. O que eu fizer dentro desse intervalo vai surtir efeito nela também, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos começar a trabalhar fazendo um gráfico, uma planilha básica, tá? Eu vou fazer aqui uma planilha com as notas dos alunos, para verificar a situação dele, se ele passou ou não, se eles passaram ou não em determinada disciplina. Técnicos em eletroeletrônica, por exemplo. Então vamos lá, eu vou clicar aqui na célula C4 e vou colocar aqui o nome, a palavra aluno, para identificar o nome dos alunos. Vou colocar aqui nota primeiro bimestre. Quando eu pressiono a tecla Tab, ele vai pular para a célula da direita, tá? Ó. Nota segundo bimestre, nota terceiro bimestre, nota quarto bimestre, certo? E aqui eu vou botar resultado. O resultado, depois eu vou colocar as fórmulas aqui para que vocês entendam como é que funciona. Para que eu possa visualizar o conteúdo do texto todo dentro da célula, eu posso aumentar a largura da coluna, tá? Como vocês estão percebendo aqui. Bom, como é só uma apresentação, eu não vou colocar... Tá, vamos colocar o nome dos alunos aqui. Vamos colocar aqui o José, a Maria, o Paulo e o Francisco. Ok. Vamos lá dizer que quando eu digito um valor dentro de uma célula e pressiono a tecla Enter, esse valor, assim como o texto também, ele fica gravado dentro do endereço, tá? Então vamos colocar aqui valores aleatórios. Primeiro bimestre, eu vou colocar aqui umas notas, tá certo? Ok. Só para fazer um teste, né? E finalmente as notas do quarto bimestre. Perfeito. Bom, vamos começar a formatar aqui para colocar para dar uma aparência melhor para a planilha, certo? Mas antes é o seguinte, pessoal, porque eu costumo dizer para os meus alunos que a formatação da planilha em si é a pintura, digamos assim, é o acabamento. Vamos focar primeiro nos cálculos. O objetivo aqui é verificar se o aluno passou ou não. Vamos supor que a média para a aprovação do aluno seja 7, tá bom? E por algum motivo qualquer eu queira somar aí as notas dos alunos.
Ah, sim, perdão, aqui em vez de resultado, vamos apagar esse resultado daqui, vamos escrever média, a gente quer saber qual é a média final do aluno, certo? E aqui o resultado para saber se ele foi aprovado ou reprovado. Tudo bem? Então vamos lá, rapidamente. Aqui, vou aumentar um pouquinho a coluna aqui. E vamos lá. Primeiro vamos fazer aqui embaixo, vamos colocar uma área chamada total de notas. Eu não sei porque alguém ia querer somar nota, né? Mas só para efeito de demonstração, total, somatório das notas, pronto. Somatório das notas. Ah, vamos saber também quem tirou a maior nota, qual foi a maior nota deles e qual foi a menor nota deles. Tudo bem, então? Vamos lá. Para começar a trabalhar aqui, vamos começar a fazer os cálculos primeiro, tá? O Excel permite que eu faça cálculos diretos, tá? Ou permite também que eu utilize fórmulas, que são já inseridas dentro do programa, fórmulas pré-estabelecidas, que são chamadas através de argumentos que nós chamamos de funções, ou função. Por exemplo, vamos supor que eu queira somar as notas do primeiro bimestre dos alunos. Eu poderia somar de maneira individual. Sempre que eu for fazer um cálculo, eu começo com o sinal de igual. Por exemplo, eu não vou fazer, vou fazer só para demonstrar, mas não é assim que é feito, tá? Então, sinal de igual, aí eu vou lá selecionar o primeiro. Ah, detalhe, gente. Quando eu vou trabalhar com os valores do Excel, eu informo na fórmula, aqui no cálculo, o endereço aonde o valor se encontra, e não o valor em si, tá certo? Então, porque depois, uma vez que eu coloquei o endereço onde o valor se encontra, eu posso utilizar essa planilha outras vezes, mudando a informação dentro dela. Eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar aqui, ó, D5 mais esse, mais esse, mais esse. Então eu estou somando aí D5 mais D6 mais D7 mais D8, que corresponderia a 10 mais 5 mais 8 mais 4. Quando eu pressiono a tecla Enter, ele vai somar os valores para mim. Então a somatória das notas do primeiro bimestre deu 27. Por que eu falei que a gente trabalha com o endereço e não com o valor contido dele? Vamos supor que eu errei a nota da Maria, não era 5, era 8. Então eu vou corrigir aqui, ó. Clico onde está o 5, digito 8 e pressiono Enter. Perceberam que o valor o resultado da soma já foi alterado automaticamente? Porque eu não informei o número, e sim o endereço na fórmula da somatória. Tudo bem? Então eu vou voltar para o anterior. Bom, eu somei aqui a nota do primeiro bimestre dos alunos. Eu quero fazer essa assim. Como eu falei para vocês, essa maneira que está digitada, que está feito aqui, eu posso fazer quando o intervalo de células é pequeno, 2, 3 células. Mas o ideal, quando eu tenho um grande número de células a trabalhar, que eu trabalhe com as funções. Como é que funciona isso? Ó, eu vou apagar isso aqui, esse resultado 27, e vou trabalhar com a função. Temos maneiras automáticas de fazer esse trabalho, mas eu vou fazer digitando, que é para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Então, toda vez que eu começo um cálculo, eu começo com o sinal de igual. Na sequência, eu coloco o nome da função que eu quero utilizar. Depois vocês vão pesquisar e vão estudar mais relacionado às funções do Excel. No caso, nós temos a função chamada soma, cujo objetivo é somar o intervalo de células dentro da planilha. Então eu coloco o nome da função, vocês vão perceber que vai aparecer uma lista suspensa com o nome de todas as funções que começam com a letra S, no caso. Toda vez que eu coloco o nome da função depois, eu abro um parêntese, porque dentro do parêntese eu vou informar o intervalo de células a ser trabalhado. Eu posso digitar o intervalo informando o primeiro endereço, 2 pontos, o último endereço, ou posso selecionar o intervalo. Então eu vou selecionar aqui para ganhar tempo. Percebam lá que o intervalo selecionado ficou piscando, vamos dizer assim, e dentro da área da fórmula aparece lá D5, 2 pontos, D8. Então eu quero somar de D5 até D8. Fechei aqui o parêntese, pressionei Enter e aparece para mim o valor do resultado. Bom, para que eu não tenha que fazer isso de um por um, o Excel permite que eu copie informações de um endereço para o outro.
Quando eu clico aqui nessa célula, onde está o resultado, e dentro não está o número 27, lembrem-se disso. Na verdade, o número 27 é o resultado da fórmula que soma de D8 de D5 até D8, tá certo? Lembrando lá que se eu mudar o valor aqui em cima, ó, automaticamente o resultado vai ser alterado. Tudo bem? Então vamos lá, como eu ia dizendo, ele permite que eu copie essa informação de um endereço para o outro. Então eu vou selecionar onde está a soma. No canto inferior direito da célula selecionada tem um pontinho, que é a alça da célula. Eu vou clicar, pressionar o botão do mouse segurado e vou fazendo esse movimento. Eu estou copiando o resultado para os demais valores. A fórmula para os demais endereços. Eu clico aqui, solto, automaticamente ele copia para mim os resultados, copiou a fórmula apresentando o resultado das outras operações, tá certo? Então essa aqui foi a função soma, ele permite que eu some valores.